Olá, meu nome é Ricardo Montemor, eu sou um associado do Telex Free e eu venho aqui hoje para fazer um vídeo a respeito das duas principais dúvidas que todas as pessoas têm, sem exceção, inclusive eu, antes de entrar no marketing de rede. Espero poder ajudar vocês, espero que vocês tenham paciência. É um vídeo que vai durar menos de 20 minutos com certeza, ok? Eu vou falar a respeito de pirâmide. Ah, isso aí é pirâmide, meu amigo? Você está me chamando para aquele negócio ilegal, é? Não é pirâmide, mas eu vou explicar hoje realmente de uma maneira que você possa entender a verdade. Você não está errado em comparar pirâmide com mar de rede, porque é muito parecido. Mas você não coloca uma pessoa, não coloca duas, não coloca 4, 8, 16, 32, 64. Isso aí não forma pirâmide? Sim. Lá no seu emprego, quantos chefes tem? Um chefe, um dono, 2 gerentes, 3 gerentes. Quantos peão tem? No exército, quantos soldado tem? Quantos coronel, comandante tem? Tudo é uma forma simplesmente de podia ser colocado de lado. Um coronel, 2 gerentes, 2 sergentes, e abrindo sim. Podia ser colocado para cima, mas a forma mais correta de se colocar, isso serve para colocar você numa hierarquia, num sistema. Horário que você entrou, o que você fez, a quem você deve explicação, tanto na sua empresa, na sua casa. Sua mulher não manda? Depois não é você? Depois não vem seus filhos? Então, mesma coisa. Que é a mulher que manda hoje, né? Então, é simplesmente isso, tá, gente? Então, essas semelhanças acabam confundindo. Mas tem que dar dinheiro, então. Dá dinheiro, um coloca o outro, isso é pirâmide. Você pode falar o tanto que você quiser, que você não vai me convencer que isso aí é marketing de rede. Hoje eu vou explicar realmente a diferença. Eu não sou nenhum especialista, mas eu vou colocar de maneira bem simples que você possa entender. Pirâmide vem de antes do marketing de rede. A primeira pessoa a fazer pirâmide, eu acho que foi Tutankhamon, o faraó, ele fez pirâmide, tá? Não, estou brincando. Mas realmente a pirâmide é uma forma financeira, foi um cálculo matemático que foi criado, onde pessoas se associam a outras, dão uma quantia de dinheiro, recebem uma quantia um pouco menor. Só que você coloca mais pessoas, acaba ganhando mais dinheiro do que você deu de entrada. Só que chega uma hora que isso quebra, porque não tem gente suficiente para entrar. Acabou. Então você mora numa cidade onde tem 5 mil pessoas. E você é o primeiro e você tem essa ideia. Se você chamar 5, mais cada um chamar 5, 25 e por aí vai. Chega uma hora que está a cidade inteira, mas não tem mais ninguém para colocar. E aí? Acabou. Esse coitadinho que entrou aqui não vai receber o dinheiro dele. Perder, ele não vai perder quase nada, mas ele não vai ganhar. Então ela quebra. Qual a diferença entre... E não está errado, gente. É muito parecido mesmo. Qual a diferença entre pirâmide e marketing de rede? A pirâmide do marketing de rede, que tem uma pessoa que coloca duas, vamos dizer assim francamente, existe um produto e pessoas que estão fora do sistema consomem esse produto ou serviço, ok? Então isso sustenta, porque existe uma rotatividade. Pessoas vão estar circulando aqui dentro, dinheiro vai estar entrando, saindo aqui dentro o tempo todo. Isso sustenta a base, isso sustenta todas as pessoas, não importa onde você entre, ok? Qual é o grande problema? Hoje é a verdade, gente. Divulguem esse vídeo, mostrem para os seus amigos. Existe o marketing de rede, foi evoluindo e vem melhorando. Eu já trabalhei em outros e nunca houve um tão fácil igual esse. Porque mesmo que eu não construa uma equipe, que eu entre apenas para fazer o trabalho, para prestar o meu serviço no sistema, eu sou remunerado, ok? Então isso ajuda muito. Não é como uma outra empresa que você tinha que consumir produto. Aqui eu presto serviço para a empresa. E isso é muito legal. Não sei que eu fique doente e não tenha realmente como fazer, eu não vou ganhar. Mas se eu prestar o meu serviço para a empresa, eu estou ganhando, ok? Então, qual é o grande problema? Que a pirâmide também evoluiu. E hoje existem pirâmides legais que não são crime com produto. Então você tem que tomar muito cuidado. Não adianta, gente, olhar o CNPJ da empresa, se ele está ativo, onde que fica a sede. Não adianta, gente. Você tem que ver se o produto que essa empresa ou serviço está comercializando, se ele está num preço competitivo e se ele é necessário na sua vida. Por exemplo, eu vou fazer um marketing de rede aqui hoje, vou começar agora. Eu vou ser o cabeça desse negócio e vou ficar milionário. Vou fazer um marketing de rede de chinelo. O chinelo, todo mundo usa chinelo, meu.
Quem é que não usa o chinelo? Então, quando a pessoa for fazer um chinelo legal, chinelo bonito, tudo uma cor legal, igual aquele croquet lá, vou fazer um chinelo da hora, bem cabuloso mesmo. E toda pessoa que você indicar esse chinelo, a gente vai estar ganhando. Ó, marketing de rede de chinelo, olha que interessante. Só que o chinelo custa R$500. Porque eu não tenho a fábrica, né, para montar o chinelo. Então vou ter que comprar o chinelo de alguém. Então vou ter que pagar para alguém. Então tem a comissão, tudo que eu tenho que dar para os caras. Então R$500. Vai vender chinelo 500 conto? A gente está no país do chinelo, né, gente? Então eu não vou falar aqui de empresas de marketing de rede que já existem, tá, gente? Vocês têm que ter o discernimento de ver se esse marketing de rede você está sendo convidado, se o produto ou serviço é necessário. Então não vou falar mal de nenhuma aqui. Eu não preciso disso. Mas essa é a grande diferença. Por quê? Você está comprando o chinelo porque você ganha. Então você está segurando aqui a pirâmide. Quando você sair, ninguém vai comprar chinelo por 500 conto. Filho. Pode ser de brilhante. Vai ficar feio pra caramba. Então assim, ninguém compra. Essa pirâmide cai. Porque não existe fluxo de mercadoria ou serviço. Ok? Não existe renovação. Essa é a grande diferença, gente, entre o marketing de rede. Porque a pirâmide picareta, ela usurpou o sistema correto do marketing de rede. O marketing de rede existe, é legal e funciona. Tempos atrás um banco fez esse sistema. Você levava uma pessoa, se essa pessoa abrisse a conta no banco, você tinha uma redução de tarifa. Se você levasse mais pessoas, você tinha isenção de tarifa. Você concorria a prêmios. Postos de gasolina, apresenta um amigo lá que você ganha tantos litros de gasolina grátis. Você ganha uma lavagem completa do seu carro. É marketing de rede, não vai quebrar. Todo mundo usa gasolina. Todo mundo tem conta em banco. Aí ninguém reclama, mas isso aí é pirâmide? A pessoa chegar para o seu gerente do seu banco e falar assim, mas isso é pirâmide, hein, mãe? Eu vou trazer um amigo meu que vai abrir conta nesse banco. Você quer saber? Eu vou tirar o dinheiro do meu banco. Você nunca pensou isso, né? Um banco grande fez isso. Eu não vou fazer propaganda para ele, eu tenho conta lá. Okay. Então, assim, essa é a grande diferença entre o marketing de rede verdadeiro, apesar dele também ser assim, no seu serviço também é. Você chega para o seu chefe e fala, chefe, o senhor está fazendo pirâmide. Não vai falar para ele. Ok? Então é essa a diferença. Abre o olho, não adianta olhar só o CNPJ, pesquisa o produto ou serviço dessa empresa. Ok? Não quero falar mal, mas vou falar muito bem. A Telex Free presta anúncio na internet. A movimentação gigantesca. A internet veio para ficar e não tem. Eu li um livro do Bill Gates há muitos anos atrás e vai unificar. Televisão e internet vai ser uma coisa só. Não vai ser paralelo. Televisão, internet, celular, vai ser tudo uma coisa só, junta. E a Telex Free está um passo na frente de todas agora. Porque tem quantas mil pessoas fazendo um anúncio para ela todos os dias, de domingo a domingo. Quantas pessoas, quanto vale um anúncio? Tenta você agora comprar um anúncio no Google e colocar lá na primeira página na internet lá. Entre com a Telex Free, você, para ver quanto você vai gastar por mês só para fazer um anúnciozinho. Só um. Não estou falando de 70 mil anúncios por dia, não. Quanto você acha que vale? Ela está pagando para a gente, não é? Ela lucra muito com isso. Então é um serviço necessário, ok? Sem contar a linha telefônica. Esse é o primeiro que está vindo, uma empresa de tecnologia, tá bom? Então espero que você tenha entendido a diferença entre pirâmide verdadeira e a pirâmide frajuta. Porque todas são, gente. É a forma de colocar, só que é marketing de rede. Só isso. Você tem que entender essa questão, ok? Se o produto for frajuto, ou se não é frajuto, a empresa até cria com boas intenções, mas não é um produto necessário, ou não está num preço acessível, ok? E aí, por mais que a intenção seja boa, às vezes não é ruim, mas vai fracassar, ok? A pessoa vai com certeza entrar num sistema falido. Agora, se for uma coisa que está em crescimento e expansão, pode ser que daqui uns dias invente alguma coisa além da internet, por exemplo, a Telex vai ter que se modernizar, porque o produto dela, o serviço dela ficou defasado. Pode se acontecer, é o risco, mas muito improvável a internet veio para ficar. Ninguém vai lançar a rádio amador de novo, ou alguma coisa não existe, alguma coisa só se for telecinese. Caso contrário, a internet hoje é o meio de comunicação mais barato e mais rápido, ok? A segunda questão é a parte do dinheiro, é a parte do capital de giro. Mas por que eu tenho que dar esse dinheiro? Eu não vou dar dinheiro, como é que eu vou dar dinheiro?
Rapaz, você não está dando dinheiro para ninguém. Você dá dinheiro na igreja. Isso aqui não é contribuição. Você está adquirindo uma franquia. Você está comprando o seu negócio. Você está abrindo a sua empresa. A sua empresa. Sua empresa. Ok? Essa é a diferença. Você não negocia quando você vai... Duvido que você nunca pensou em ser um empreendedor e montar alguma coisa. Você não chegou para o gerente do seu banco quando você foi pedir para ele: olha, onde que eu posso aplicar em CDB, RDB? Ou ele te ligou e falou: não, você está com dinheiro parado aqui, você não quer aplicar. Você falou: não, eu não vou dar dinheiro para você. É papel, meu amigo. Você não sabe nem que banco, que empresa que ele vai aplicar seu dinheiro. Você não sabe. É um pacote. Você não sabe nem de que país é. Se ela é politicamente correta, se ela gosta, se ela cuida do meio ambiente. Você está investindo seu dinheiro lá e acabou. Você não chega para o gerente do seu banco e fala assim: ah, mas eu estou com 10 mil, eu estou te dando esse dinheiro. Esse está dado, gente. Está lá para eles mexerem com o seu dinheiro. E você deu realmente esse dinheiro lá e você não questiona. Quando você vai montar uma empresa, você vai montar uma borracharia, uma pizzaria, um fast food. Quando você vai montar um carrinho de pipoca, você não tem um capital inicial, um investimento? Essa é o seu capital inicial. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque ontem eu fui convidar uma pessoa muito inteligente, mestre da internet. Ele tem tudo para ganhar dinheiro nessa empresa. Mas aí ele falou para mim assim: mas Ricardo, mas por que a Telestream não faz diferente? Eu presto um anúncio para ela, faço 10 anúncios de vez 5. De vez ela me dá $100, eu quero $10 por semana. $10. Para mim tá ótimo. Olha, trabalho, faço metade faço 50 anúncios por $10, mas não quero dar dinheiro nenhum. Falei: rapaz, tá fácil. Isso aí você já tem, chama emprego. É verdade. Eu sou de São José dos Campos, aqui, Vale do Paraíba, e tem uma empresa grande de telefonia aqui. Inclusive minha filha trabalha lá, e ela por pouco tempo. E ela, não que seja ruim, mas ela ganha R$600 por mês. Ela não deu nada. Ela dá isso aqui, ó: mão de obra. Trabalha de domingo a domingo praticamente, quase todos os dias. Não tem horário nem para ir ao banheiro. Então, gente, isso é a diferença entre marketing de rede e mercado tradicional. Mercado tradicional, você não entra com dinheiro, você entra com o seu suor. Então você não corre risco, porque não importa o quanto aquela empresa vai lucrar, o seu salário está aqui. Se ela vender muito aquele mês e ela ganhar um montão, não cabe na tela aí, pronto, você vai ganhar isso aqui. Se ela não vender nada, tiver férias, você vai ganhar isso aqui, porque você não arriscou, você não tem participação naquilo. Agora na Telex Free ou no marketing de rede, seja ele de qualquer força, a empresa é sua. Se você só postar um anúncio e não fizer nenhum vídeo, não se dedicar, não contactar pessoas, só esperar uma vez por semana ou nem isso, é isso aqui que você vai ganhar. Você não vai ficar rico na Telex Free. Você vai rentabilizar o seu dinheiro. Isso é certeza, tá? Porque fácil não é. Mas você vai ganhar. Se você aplicar R$2.800 hoje, você vai ganhar quase R$11.000 no ano que vem, em um ano. Então não existe nenhum lugar que faz isso é certeza. Mas se você se profissionalizar e trabalhar mais, ou trabalhar mais e mais, é a sua empresa. Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Se você não trabalhar nada, ficar doente e não postar os anúncios, você não ganha nada. A culpa é de quem? Da Telex Free ou a sua? A culpa é nossa. Então essa é a diferença do capital de giro. Você não está dando dinheiro para sustentar uma pirâmide. Você está dando dinheiro para montar o seu negócio. Você está investindo dinheiro na sua empresa. Você pode reinvestir. Você pode sair de férias. A opção é sua. Então, por isso, da questão financeira, do capital inicial. Ok? Não adianta. Existem pessoas que vão poder assistir esse vídeo 1 milhão de vezes e não vão entender. Porque está dentro da compreensão dela. Nós temos 2 cérebros, o consciente e o inconsciente. E existe uma zona de conforto dentro dele, que se chama uma ligação neurológica. Todo mundo tem. É o jeito que você aprendeu. Por que um trapezista não tem medo de altura? Eu não subiria lá nem a pau para fazer aquele serviço. Mas ele sobe, o filho dele sobe, ele vai lá, pula para um lado para o outro.
Você vai falar, nossa, eu morro de medo, ele não entende como é que você tem medo. Puxa, ele não tem, para ele é normal. Ligação neurológica dentro da cabeça dela. Eu trabalho no comércio, eu trabalho no ramo automotivo, e para mim é muito fácil investir um dinheiro. Sempre comprei automóvel, valores altíssimos, sem contar meu chefe. Então, para quando você conversa com um comerciante, ele já está habituado com a margem de lucro. Você fala para alguém na Telex Free assim, olha, uma pessoa que trabalhou a vida inteira de salário, que rala pra caramba para ganhar R$600 por mês, igual a minha filha. E chega para ele e fala assim, filha, você vai trabalhar 10 minutos na internet e vai ganhar R$800 por mês. Ela custa entender, porque ela não está acostumada com essa margem de ganho. Mas pai, como esse dinheiro é muito fácil? Não é fácil. É que ela não está acostumada. Se você passar para o lado do comércio, parte de alimentação é 100% de lucro, por exemplo, se você montar um restaurante. Lógico, tem restaurante que quebra, não tem? E ninguém vende um prato de comida. Se você paga R$8 e gastou 4 para produzir aquele prato de comida, é 100% de lucro. É muito maior do que Telex Free. E o cara já está acostumado com isso. Quando você investe, seu lucro é maior, ok? Então eu estou acostumado com isso, hoje eu entendo isso, eu aceito quando uma pessoa questiona a respeito da forma de ganho, porque ela não está habituada, é somente isso. Você tem que refazer suas ligações neurológicas. Poxa, mas eu estou falando isso aqui, não é para você entrar na Telex Free. Não importa, tá? Eu espero que ajudar você a tomar sua decisão. A Telex Free é para todos, mas nem todos são para Telex Free. Isso é fase, esse é fato. Então eu espero poder ter ajudado vocês a entender o que é uma pirâmide verdadeira ou uma pirâmide que vai quebrar e o porquê do seu capital inicial. Ok? Você está livre para tomar a sua decisão. Você, pela história que você teve na sua vida, você vai julgar se isso é necessário ou não. Por exemplo, pessoas mais novas que sofreram menos na vida, elas arriscam muito mais. A grande maioria das pessoas que me contactam, principalmente pela internet, são pessoas mais novas. Elas não têm receio, elas não têm paradigmas. E elas entendem a parte da comunicação, do postar anúncio. Elas já estão mais atenadas. Para elas é mais fácil até do que para mim. Entendeu? Então, isso é uma questão que você tem que absorver e você irá decidir. Eu fiz esse vídeo fui bem neutro, não falei em nome de nenhuma empresa, e nem mal, porque tem as empresas com produto aí que não merece, né? Mas tudo bem, então é essa a diferença dentro de uma pirâmide e a questão financeira, tá ok? Espero aí poder ter ajudado vocês. Antes eu gostaria de agradecer, simplesmente dizer que em São José dos Campos nós estamos aqui com o Renato Alves, que é um grande e gigantesco pessoa. Eu participo da rede do Luiz Henrique, que parabéns Luiz aí, e agradeço muito a força que você tem me dado. Você é um grande líder. E gente, espero ter ajudado. É um grande prazer estar aqui. Deixe suas mensagens aí para que a gente possa vir fazer novos vídeos e ajudar no nosso crescimento e a responder suas dúvidas. Muito obrigado. Fique com Deus.